paz de Cristo. Boa noite aos meus amigos, aos meus familiares. Hoje é dia 6 de janeiro. Ainda está em tempo da gente desejar, né? Um feliz ano novo, um feliz 2021. E, na verdade, além de eu querer trazer uma notícia, né, e um pedido de oração, quero deixar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu, na verdade, venho pedir oração aos meus amigos, aos meus irmãos pela minha vida, a vida da minha família. Eu testei positivo para o Covid-19 e recebi o resultado dia 4 de madrugada. E aqui nós fazemos periodicamente, vamos dizer assim, frequentemente, os exames, né? Os testes para o Covid. E foi uma surpresa muito grande. Confesso que quando eu recebi o resultado, na verdade, eu estava dormindo e veio por um aplicativo que meu marido recebeu e ele foi me acordar para dar a notícia. Quando ele me acordou, ele já me conhece. Ele me acordou, falou assim: senta, quero falar com você, não se desespera, fica calma, mas você testou positivo para o Covid-19. E ali naquele momento, eu confesso para os irmãos que foi difícil manter a calma. Eu comecei a chorar muito, comecei a chorar. E dizer: Senhor, não acredito, por quê? Por que isso aconteceu? E aí ele disse: calma, você vai passar por essa também e você vai vencer. Que Deus está contigo, Deus está com a gente, calma. Eu respirei fundo e comecei a dizer: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. E comecei a declarar isso em voz alta: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. E é difícil você receber um diagnóstico desse. Nós temos ouvido tantas coisas sobre o Covid-19. Perdemos tantas pessoas para essa doença. Temos vivido uma pandemia que tem trazido tanto medo, tantas incertezas. E então, quando veio esse resultado, eu tive muito medo no meu coração. E falei assim: Senhor, me guarda, me protege, porque eu tô com medo. E não é nenhuma vergonha a gente dizer que a gente está com medo. Porque o Senhor sabe do nosso coração. Ele sabe que a gente tem nossas limitações e as nossas fraquezas. Mas o desespero não pode tomar conta do nosso coração. Porque, na verdade, o cristão, aquele que crê no nosso Senhor, que crê que Cristo é o nosso guia, que Cristo é a nossa salvação, é a nossa esperança. Ele é a esperança que nós temos. Não pode haver espaço para o desespero. E então, naquele momento, eu sentei, meu marido orou comigo e falou assim: você vai passar mais essa. Nós vamos vencer, porque Cristo está com a gente. E então eu pedi: Senhor, eu não posso me desesperar, porque o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Eu comecei a declarar. Deus começou a trazer à minha memória, os versículos, as passagens bíblicas, né, que trazem um consolo e conforto ao meu coração. E hoje, foi dia 4, hoje eu estou no terceiro dia, né, do diagnóstico.
sentido bem cansada, um pouco cansada para falar. É como se fosse um sintoma de sinusite, né, no meu organismo. Mas eu não podia deixar de falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Muitos anos atrás o Senhor falou comigo através dessa passagem de 1 Reis 20, quando fala do exército de Israel e do exército da Síria, quando eles se enfrentam, estão para se enfrentar. Se enfrentaram uma primeira vez e o exército de Israel vence. E o inimigo, o exército inimigo, o exército da Síria, diz para Ben-Hadad, que é o rei da Síria, fala: meu senhor, esse povo venceu, o exército de Israel venceu, porque eles estavam na região montanhosa. Eles tinham uma vantagem sobre eles. Eles estavam nos montes. E esse Deus que eles servem é Deus de montes e não Deus de vale. Não é Deus das planícies. Então, eles venceram essa, mas vamos chamá-los para baixo, vamos chamá-los para a planície, para o vale, e eles irão perder. E foi assim que sucedeu. Num segundo enfrentamento, o exército da Síria está ali. Eles ficam 7 dias. Então, ficaram 7 dias. Interessante que nesse segundo enfrentamento, o exército de Israel ficou de frente para o exército do inimigo, o exército da Síria, durante 7 dias. E é interessante que a palavra de Deus fala que o exército de Israel parecia como 2 rebanhos de cabras, enquanto que o exército da Síria povoava a terra. É uma coisa interessante, é tremenda essa palavra. O exército inimigo, o exército da Síria, falou uma coisa séria, que era verdade. Deus era Deus de monte, Deus das regiões montanhosas. Mas eles desconheciam que o nosso Deus também era Deus da planície, Deus do vale. Para eles, Deus só conseguia vencer uma guerra se estivesse na região montanhosa. Mas o nosso Deus, ele é Deus de vale, ele é Deus de monte. E o tremendo nisso tudo é que nós vemos várias passagens na Bíblia falando sobre a manifestação do poder de Deus, sobre a presença, a grandiosidade do nosso Senhor na região dos montes, na região montanhosa. E foi na região do Monte Moriá que Abraão ele conheceu o Jeová Jireh, o Deus provedor. Foi na região do Monte Sinai que Deus se manifestou a Moisés, entregou a Moisés as tábuas da lei. Olha que coisa linda. E foi também no Novo Testamento que aconteceu a transfiguração, né? Nós temos ali o Monte da Transfiguração, onde houve a presença de Jesus, Elias e Moisés. É interessante também a gente lembrar que que Moisés foi colocado na fenda da rocha para que o Senhor passasse com a sua glória, para que ele pudesse sentir somente um pouquinho da glória do Senhor. E foi na fenda da rocha. E Deus também falou com Elias, num sussurro, numa voz calma, que também foi lá no Monte Horebe. Então isso é maravilhoso. Deus ele se manifesta realmente nas regiões montanhosas. Mas nós não podemos esquecer de Davi. O Salmo 23, que é um salmo maravilhoso, que é um salmo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o nosso Deus, Ele é Deus de monte, é Deus das regiões montanhosas, mas Ele também é Deus de vale. Ele nos faz passar pelos pastos verdejantes, nos guia nas veredas verdes. Sim, mas Ele também passa com a gente pelo vale. E o mais lindo nisso tudo foi que o Senhor disse assim para mim: estou passando com você por esse vale. E eu quero que você pare agora aqui e olhe para frente. Você está vendo aquela montanha? É para lá que a gente vai. É para aquela montanha que nós vamos. E é isso que o Senhor diz para você. Se você está passando pelo vale, o Senhor estende a sua mão para você e diz: segura na minha mão. A gente agora vai para a montanha. E eu vou fazer o seu pé como os pés da corça. E você vai andar altaneiramente. E você vai subir a montanha como a corça sobe. E isso é maravilhoso, podermos entender que o nosso Deus, Ele tanto é Deus de monte, quanto Deus de vales e de planície. E Ele faz os nossos pés como os da corça. Ele segura na nossa mão. Ele diz: vamos embora subir o monte. Eu estou com você. Vamos embora subir o monte. E nós vamos chegar lá, no topo, no lugar mais alto, para que você contemple a minha glória. E é isso que Ele fala para você. Diante de toda e qualquer situação, o nosso Deus está conosco. Ele nos leva para o vale, Ele nos leva para a montanha mais alta que a gente. Ele nos faz andar pelo deserto, e é no meio do deserto que Ele faz abrir um manancial de água. Um manancial de águas para que a gente possa beber e saciar. Como água no deserto, assim é a palavra do nosso Deus para os nossos corações. E que vocês possam sentir esse amor do Senhor, sentir a grandeza do nosso Pai e saber que Ele passa conosco tanto pelo vale quanto pelo monte. Ele está conosco. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida abundantemente. E lembre-se, como a oração de Abacuque, Ele faz os nossos pés como os da corça e faz-nos andar altaneiramente. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.